No último vídeo, a gente falou sobre as tecnologias que ainda nos separam da exploração interplanetária. Mas se chegar a Marte já parece difícil, imagina tentar alcançar as estrelas. O desafio é muito maior do que simplesmente ter uma nave rápida o suficiente. Na verdade, mesmo que a gente pudesse viajar à velocidade da luz hoje, ainda assim, não conseguiríamos sair do nosso sistema. Hoje você vai saber o que realmente falta para chegarmos a outros sistemas solares e galáxias. Então, aperte os cintos, ative o seu Warp Drive, porque a nossa jornada interestelar está só começando. Você está pronto? Viajar até outra estrela exige mais do que coragem, engenharia e uma boa nave. Exige velocidade, muita velocidade. E aí está o primeiro grande gargalo da exploração interestelar: a propulsão relativística. Hoje, nossas melhores espaçonaves mal arranham a superfície dessa ideia de viajar a porções significativas da velocidade da luz. A Voyager 1, por exemplo, está há quase 50 anos viajando e ainda levaria mais de 70 mil anos para alcançar a estrela mais próxima. Mesmo projetos ambiciosos, como o Breakthrough Starshot, que pretende enviar minúsculas sondas com velas impulsionadas por lasers, ainda não passam de um experimento conceitual. A verdade é que, com as tecnologias espaciais atuais, ainda não temos uma forma realista de alcançar frações significativas da velocidade da luz. É aí que entra a antimatéria. A teoria diz que uma nave movida à antimatéria poderia alcançar até 70% da velocidade da luz. Mas produzir antimatéria é caro, instável e extremamente perigoso. Estamos falando de miligramas gerados em aceleradores de partículas a um custo bilionário. Outra proposta, ainda mais ousada, são os famosos Warp Drives. Sim, exatamente como em Star Trek. A ideia teórica existe: um tipo de propulsor capaz de contrair o espaço à frente da nave e expandi-lo atrás. Mas hoje, isso exige uma quantidade absurda de energia exótica para sairmos do conceitual. E simplesmente não temos. Sem uma solução viável de propulsão, não conseguimos nem começar a jornada. E é por isso que a propulsão relativística é nossa primeira grande barreira para a exploração espacial de longo alcance. Sem ela, não há missão, não há estrela, não há chegada. Mas toda jornada começa com o primeiro obstáculo. E compreender esse desafio já é o primeiro passo na direção certa. Se a viagem interestelar for realmente longa, como tudo indica, é bem possível que nenhum dos tripulantes veja o destino final. Esse é o cenário das chamadas naves geracionais. Uma tecnologia ainda hipotética, mas que pode ser a única opção viável caso a propulsão relativística continue fora do nosso alcance por mais algumas décadas, ou séculos. A ideia é simples, mas assustadora: construir verdadeiras cidades autossuficientes no espaço, onde gerações inteiras nasceriam, viveriam e morreriam, sem nunca ver um planeta de verdade. A tripulação que inicia a missão não seria a mesma que chegaria ao destino. E, talvez, nem a seguinte, ou a seguinte. Esse tipo de exploração espacial traz desafios que vão muito além da engenharia. Como manter a saúde mental de uma população isolada por séculos? Como sustentar ecossistemas inteiros dentro de uma nave? Como lidar com conflitos sociais, divergências culturais e até o tédio cósmico? Há também uma questão ética delicada. Crianças nascidas dentro da nave não escolheram estar ali. Será justo impor a elas uma vida sem planeta, sem céu, sem chão? Mesmo assim, algumas simulações já estão sendo feitas em ambiente fechado, explorando agricultura espacial, reciclagem total de recursos e inteligência artificial para a manutenção do habitat. Algumas propostas tentam contornar isso com criogenia, colocando os tripulantes em animação suspensa, despertando-os apenas na chegada ou em eventos críticos da missão. Mas a criopreservação humana em longas escalas de tempo
ainda está longe de ser viável. E manter um organismo congelado por séculos, sem danos, é um obstáculo biomédico gigantesco. Seja com gerações sucessivas ou com sono profundo, essas missões exigiriam sistemas de navegação interestelar totalmente autônomos, capazes de operar sem contato com a Terra por muito tempo. As naves geracionais representam um dos maiores desafios da viagem interestelar: manter a humanidade viva e funcional durante a própria travessia. Mas mesmo com todos esses riscos, o conceito das naves geracionais continua vivo como uma das possibilidades da humanidade chegar a outro sistema solar. Num carro, um problema mecânico pode ser resolvido com uma ida à oficina. Numa nave interestelar, não existe oficina e nem existe resgate. É por isso que as futuras missões de exploração interestelar precisam de sistemas inteligentes de autorreparo, mecanismos capazes de identificar falhas e resolvê-las de forma autônoma, sem depender sempre de intervenção humana. Em trajetos que podem durar décadas ou séculos, o risco de desgaste de materiais, pane em sensores, vazamentos ou microimpactos é inevitável. E mesmo falhas simples, se acumuladas, podem se tornar catastróficas. Hoje, a tecnologia espacial já dá os primeiros passos nessa direção. Alguns satélites em órbita usam sistemas automatizados para corrigir falhas de software ou ajustar sua trajetória. Naves como a Perseverance, em Marte, contam com algoritmos que ajudam na adaptação a imprevistos. Mas para cruzar o vazio interestelar, isso não é suficiente. Precisaremos de inteligência artificial embarcada, capaz de fazer diagnósticos precisos, redirecionar fluxos de energia e até acionar pequenos robôs de manutenção, como mini-engenheiros circulando dentro da nave. Outra abordagem interessante é a tecnologia de materiais autorreparáveis, estruturas com capacidade de se regenerar após danos, como rachaduras causadas por impacto ou estresse térmico, polímeros inteligentes, ligas metálicas com memória de forma e compostos nanoestruturados já estão sendo testados em laboratórios e podem, no futuro, formar o corpo vivo da nave interestelar. Juntos, IA e materiais inteligentes formarão um organismo cibernético funcional, capaz de sobreviver à jornada, aprender com os danos e adaptar-se sem suporte externo. Esse tipo de tecnologia será essencial tanto para naves tripuladas quanto para sondas e plataformas autônomas de longa duração, que serão a vanguarda da exploração espacial de longo alcance. Em uma missão interestelar, confiar apenas na sorte seria o mesmo que assinar a sentença de fracasso. Explorar outras estrelas não significa abandonar a Terra por completo. Se não pretendemos ir embora sem olhar para trás, precisamos de uma forma de nos manter conectados. Daí surge um dos grandes desafios da viagem interestelar: a comunicação. Hoje, o sinal de rádio enviado por uma sonda demora cerca de 20 minutos para chegar de Marte à Terra. Agora imagine isso em escala estelar. Uma mensagem enviada a Alpha Centauri, por exemplo, levaria mais de 4 anos para chegar, e outros 4 para receber uma resposta. O atraso é simplesmente impraticável. Da necessidade, surge a aposta mais ousada entre as tecnologias de comunicação: a comunicação quântica. A ideia baseia-se no chamado emaranhamento ou entrelaçamento quântico, um fenômeno em que 2 partículas compartilham um estado interligado, mesmo separadas por distâncias gigantescas. Mude o estado de uma, e a outra se iguala instantaneamente, sem sinal, sem delay, sem transporte de matéria. Na teoria, seria possível usar pares emaranhados como canal de comunicação interestelar, permitindo interações em tempo real entre naves e centros de controle na Terra. Hoje, os experimentos com comunicação quântica funcionam apenas em distâncias muito curtas, e o emaranhamento se desfaz com facilidade.
Precisamos descobrir meios de manter esse estado por longos períodos, em condições extremas de radiação e movimento no espaço. Sistemas como o Quantum Internet e protocolos de criptografia quântica já estão sendo testados. E mesmo que não sirvam como canal principal de conversa, podem oferecer um sistema de backup ultra seguro, impossível de ser interceptado. Essa nova tecnologia não resolveria tudo, mas redefiniria o que é possível em termos de comunicação, tanto para uso geral quanto em missões interestelares. Porque explorar o cosmos não é só sobre ir longe, é aprender com os erros, transmitir dados e experiências para o aprimoramento das missões seguintes. Você já tentou ficar deitado por dias sem levantar da cama? Agora imagine isso, por meses ou anos. Você deve ter imaginado que isso é fácil, não é? Mas saiba que, combinado ao ambiente de baixíssima gravidade, isso tem consequências perversas para o corpo humano. Efeitos como perda muscular, enfraquecimento dos ossos, problemas cardiovasculares e até alterações na visão são observados em astronautas em missões prolongadas. E isso, com poucos meses fora da Terra. Agora pense nos desafios da viagem interestelar, onde uma tripulação pode passar décadas dentro de uma nave. Ou ainda, gerações inteiras, no caso das naves geracionais. Sem uma solução viável, a tripulação não chegaria inteira ao seu destino. Essa é uma das tecnologias espaciais mais urgentes se queremos um futuro no espaço: a gravidade artificial. Mas como recriar algo que parece tão básico quanto um puxão contínuo do chão? Uma das opções mais viáveis é o uso da força centrífuga. Imagine um módulo em forma de anel girando lentamente. A rotação criaria uma força para fora, o que simularia a força-peso. É o princípio apresentado em filmes como 2001, Uma Odisseia no Espaço, The Martian, ou mesmo na nave Colônia do final de Interestelar. Outra proposta envolve aceleração contínua, mantendo a nave em aceleração constante durante metade da viagem e desacelerando na segunda metade. Essa solução poderia gerar gravidade pelo próprio movimento, mas exigiria uma forma extremamente eficiente e precisa de propulsão relativística. Há também conceitos experimentais envolvendo campos magnéticos ou tecnologia exótica, com partículas como os gravitons, mas tudo ainda em estágio muito especulativo. Viajar por longos períodos sem gravidade significa mais do que desconforto. Significa comprometer a saúde física e mental da tripulação. Simular a gravidade não é um luxo, é uma necessidade biológica. Manter a saúde dos viajantes é uma das chaves para o sucesso das missões interestelares. Você já se perdeu numa cidade desconhecida, sem sinal de celular e sem GPS? Agora imagine isso, no meio da galáxia. Sem mapa, sem referência, sem ninguém por perto para perguntar. Esse é mais um dos grandes desafios da viagem interestelar. Como saber onde estamos e para onde estamos indo no meio de um vazio, sem placas, sem ruas e sem retorno? No dia a dia, usamos GPS, que depende de uma rede de satélites ao redor da Terra. Mas fora do nosso planeta, esse sistema não funciona. Pode parecer fácil ao assistir a Millennium Falcon, escolhendo seu destino, apertando alguns botões e cruzando o cosmos até lá. Mas a realidade é bem mais desafiadora do que isso. Os sistemas de navegação interestelar precisam ser totalmente autônomos, sem depender de apoio externo e sem recalcular rota com a ajuda de casa. Uma das soluções mais promissoras está na própria natureza: os púlsares. Essas estrelas de nêutrons em rotação rápida emitem sinais extremamente precisos, como faróis cósmicos. Usando 3 ou mais dessas estrelas como referência, é possível triangular a posição de uma nave, de forma parecida com a geolocalização e o GPS, só que em escala interestelar. A NASA já começou a testar esse conceito com o projeto Sextante, a bordo da Estação Espacial Internacional.
Os resultados são promissores, mas ainda estão longe de se tornarem sistemas de navegação completos. Mas há outro obstáculo nesse contexto: o mapeamento galáctico em si. Não adianta saber onde estamos, se não soubermos para onde ir. Para isso, precisamos de mapas estelares dinâmicos, com dados sobre estrelas, planetas, rotas possíveis e riscos ambientais, como campos de radiação cósmica ou buracos negros. Para construir esses mapas, a humanidade ainda está nos primeiros passos. Telescópios como o Gaia e o James Webb ajudam a refinar nossa visão do cosmos, mas a base de dados para viagens precisas entre estrelas ainda é fragmentada, incompleta e cheia de lacunas. Antes de acelerar até Alpha Centauri, temos que ter certeza de como sair da garagem e se existe algo lá que nos impeça de voltar. Afinal, tudo o que enxergamos de distâncias estelares é o passado do local que viajou por anos-luz para chegar até nós. Entre todas as tecnologias espaciais para exploração interestelar, a navegação é a bússola que ainda estamos tentando calibrar. Hoje ela está mais para a bússola do Jack Sparrow. Sem essa tecnologia, qualquer salto para o desconhecido pode acabar muito longe de onde gostaríamos. Você já sentiu aquela pressão no peito durante uma freada brusca no carro? Ou aquele leve desconforto no diafragma ao descer bruscamente em uma ladeira ou em um brinquedo de parque de diversões? Já tentou levantar o braço em uma montanha-russa no momento da descida? Agora imagine isso, numa nave tentando acelerar até uma fração da velocidade da luz. Esse é um dos problemas menos falados e mais brutais da exploração interestelar: a inércia. Em séries de ficção científica, como em Stargate, esse obstáculo parece resolvido com uma frase simples: ativando os amortecedores inerciais. Mas no mundo real, eles ainda não existem. E sem eles, acelerar rápido demais pode transformar os tripulantes em um tipo muito desagradável de purê. O corpo humano aguenta, em média, até 3 Gs de forma prolongada. Isso equivale a 3 vezes a força da gravidade da Terra. Pilotos de caça e astronautas treinados podem suportar até 9 Gs, mas apenas por segundos. Agora vamos fazer um cálculo simples. Se quisermos acelerar até 20% da velocidade da luz, o que já seria impressionante para uma nave interestelar, e mantivermos o limite de 1 G de aceleração, para não matar ninguém, levaríamos cerca de 2 meses apenas para acelerar, e mais 2 meses para desacelerar. Ou seja, com uma nave potente, o limite suportável pelo corpo humano se tornaria o gargalo. Nesse ponto entra o papel dos amortecedores inerciais. Na ficção, esses dispositivos anulam a inércia, permitindo aceleração instantânea sem esmagar ninguém. Na prática, isso exigiria alguma forma de manipular a massa, distorcer campos gravitacionais ou gerar campos de força internos. Mas tudo isso ainda está fora do alcance das tecnologias espaciais atuais. Existem hipóteses, claro. Alguns cientistas especulam sobre o uso de campos eletromagnéticos, dinâmicos, ou materiais adaptativos que absorvam a força da aceleração. Mas, por enquanto, nada foi testado nem sequer em laboratório com resultados promissores. Ou seja, mesmo que consigamos construir motores incríveis, como os de propulsão relativística, ainda precisaremos resolver como levar um corpo humano inteiro até lá e trazê-lo de volta do mesmo jeito. Sem os amortecedores inerciais, a gente pode até alcançar velocidades significativas, mas também terminar a viagem como um patê pela cabine, voando sem rumo pelo espaço. E no cosmos, não tem ninguém para limpar essa bagunça. Chegar às estrelas não é impossível, o que não significa ser simples. Não basta ter uma nave veloz. É preciso superar os desafios da viagem interestelar com soluções que ainda estamos tentando imaginar. Desde a propulsão relativística, que nos tiraria do sistema solar, aos sistemas de navegação interestelar, que nos guiariam por trilhas invisíveis no cosmos, das naves geracionais,
que abrigariam vidas inteiras em trânsito, até os amortecedores inerciais, que nos manteriam ilesos da inércia dentro da nave. Tudo isso forma um grande quebra-cabeça tecnológico. Uma corrida contra as leis da física, contra o tempo e contra os nossos próprios limites. Mas cada uma dessas barreiras nos ensina algo novo, e aos poucos, peça por peça, a imagem começa a se formar. Hoje, essas tecnologias ainda habitam o campo das possibilidades. Algumas mais próximas, outras ainda distantes. Mas o simples fato de estudá-las já muda a forma como olhamos para o futuro. A exploração interestelar não começa quando pisarmos em outro sistema. Ela já começou. Aqui, agora, em cada laboratório, em cada telescópio e em cada mente curiosa que se recusa a aceitar que a Terra é o fim da linha. O futuro da humanidade será definido pela jornada que escolhemos fazer para chegar até lá. Se quiser saber mais detalhes, leia os artigos completos desse vídeo e do anterior. Os links se encontram na descrição do vídeo. Diz aí, qual tecnologia mais te surpreendeu e por quê? Comenta aí pra gente. Se esse vídeo acendeu uma faísca na sua curiosidade, continue acompanhando o nosso canal. Estamos apenas começando e somos uma poeira cósmica no universo do YouTube. Então precisamos da sua ajuda para crescer. Deixa o seu like e se inscreve no nosso canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho, pois o YouTube entende que pode nos recomendar para outras pessoas. E já ativa o sininho para não perder as próximas novidades da tecnologia. Te vejo no próximo vídeo.